Natan. Esse é o nosso podcast Por Dentro da Capa. Espero que vocês gostem, curtam, comentem, compartilhem o nosso canal, divulguem nossas páginas e deixem nos comentários o que acharem pertinentes para a gente trazer para as próximas entrevistas. Por Dentro da Capa vai ser um podcast que na verdade começou como um projeto nosso, uma troca de ideia, uma brincadeira. E a gente decidiu trazer um pouquinho para vocês da nossa visão e da visão de pessoas que a gente tem como referência dentro da espiritualidade, o que é o conceito de espiritualidade no dia a dia de cada um dentro da sua realidade. Então deixa a opinião de vocês aí nos comentários, deixa o like, compartilha com amigos, compartilha com seus irmãos do santo, irmão do terreiro, irmão da Umbanda, Quimbanda, de onde for, para a gente poder agregar e trazer muita novidade para vocês. Boa noite, galera, tudo bem? A gente vai iniciar nosso primeiro podcast aí com uma pessoa já especial para nós. Trago aqui a Mameto de Caleusa, essa Mameto de Quimbanda, muito conhecimento, muita história aí bacana para nos contar. Seja bem-vinda ao nosso primeiro podcast. É isso aí, Mameto de Caleusa. Hoje a gente vai falar de Quimbanda. Vamos falar de Quimbanda, Mameto. Nessa abraçou nossa ideia, abraçou o projeto, vamos fazer acontecer. Mameto, para o pessoal conhecer um pouquinho mais da sua história, um pouquinho mais da sua caminhada, conta pra gente como é que apareceu a espiritualidade na sua vida, qual que foi esse contato com o quesito espiritualidade? Se for contar sobre o meu começo na espiritualidade, eu comecei quando eu tinha meus 10, 11 anos de idade. Eu sou tradicionalmente nordestina, né? Eu sou lá do fim das botas da Bahia, né? E lá nunca existiu, desde a época que eu não entendia como gente, não tinha esse negócio de candomblé, né? Era terreiro onde tinha o curandeiro, a curandeira, né? E minha mãe e meu pai tinham os compadres, né? Os curandeiros, que era o compadre, que era o mestre do meu pai e da minha mãe. E desde essa época a gente fazia magia, a gente fazia feitiços e o básico, que era coisa pouca que funcionava muito, né? Mais do que as magias de hoje, que são mirabolantes, que levam 1.500 cabeças de bode, 1.500 cabeças de porco, uma pimentazinha, uma lagueta, um pouquinho de cachaça e uma vela, a gente resolvia muita coisa. Hoje precisa de uma vaca, né? Um touro, e por aí vai. Então, desde essa época, o que a gente mexia com magia? O que era? Na época a gente não tinha entendimento de Pombogira, Exu, não tinha. A força da magia era nossa, a nossa força, a nossa mente. A gente acreditava que aquilo que a gente invocava, que saía da nossa boca, que hoje é falado Ofó, né, que foi trazido pelos Urubás como Ofó, então aquilo fazia nosso feitiço, a nossa macumba acontecer, né? Como é chamado hoje pelas pessoas como macumba, a gente fazia acontecer. Então antigamente não tinha esse negócio de muita coisa para se fazer, o básico que funcionava. Que dava certo. Né? Daí, até a Quimbanda, a gente sua experiência, como a senhora passou, as vertentes que a senhora passou, até a senhora chegar onde a senhora chegou hoje. Daí então, eu vim morar na cidade de São Paulo, né? Eu morei na cidade de São Paulo, voltei para a Bahia, voltei de novo para São Paulo, me iniciei no Candomblé, EFON, em 2014, final de 2014 para 2015, né? Me iniciei para o Orixá Ogum, né? Me iniciei para o Orixá Ogum, onde aconteceram alguns problemas desse meu caminho de iniciação, porque eu sou uma pessoa que não aceito muito dogmas, eu não aceito muito ser uma pessoa acorrentada. Eu acredito muito na liberdade de expressão. Eu acredito que a gente nasceu para ser livre. A gente temos que acreditar na força que rege a nossa vida e ser igual ao Santo Tomás, ver para crer, ou Santo Tomás. Então, o que aconteceu comigo? Eu iniciei no Candomblé, tive alguns problemas no Candomblé, fui para Candomblé de Queto, Angola, EFON, Jesmarim. E essa caminhada de Candomblé para mim não deu muito certo, porque o Candomblé, não que eu queira falar mal, jamais, né? Eu jamais vou falar mal da fonte da onde eu bebi a água, né? Então, o que acontece com essa fonte? É que tem a palavra que se diz que é hierarquia, né? A hierarquia é o cabresto, onde se põe cabresto, né? Aí
você tem que ser Iaô, né? Você começa como Abiã, aí passa a ser Iaô. Aí o Iaô ele não pode fazer nada até completar 7 anos. O Iaô ele só serve para lavar o banheiro, né? Fazer os ebós das pessoas e por aí vai, né? Então o que acontece nessa minha caminhada? Tentei diversas vezes continuar no candomblé, mas não deu. O candomblé realmente não era a minha praia. Claro, eu amo meu santo, eu amo tudo aquilo que faz a minha essência de ser humano, né? Então, o que aconteceu? Eu desviei desse caminho de candomblé e me encontrei com o Exu Pombogira, onde eu conheci Quimbanda por volta de 2016 a 2017. A primeira iniciação que eu tive foi na Quimbanda Malay. Eu iniciei na Quimbanda Malay, né? Lá eles têm uma ritualística diferente, onde o Exu é sincretizado com o Daimon, né? Então eu me iniciei primeiro na Quimbanda Malay. Passei uns 2, 3 anos na Quimbanda Malay. A gente fica onde a nossa ancestralidade permite que a gente fique. Eu sou da seguinte opinião: a gente fica onde a gente se encaixa bem. Onde a gente não se encaixa bem, a gente sai. E todo mundo é livre, né? Todo mundo é livre para isso. E como eu digo, no meu cachimbo não vai uma fumaça ao contrário para quem sai da minha casa. Não se amarra as pessoas são livres para ir e vir, para onde quiser ir. Então o que aconteceu? Eu saí da Quimbanda Malay e passei um tempo sem Quimbanda. Aí depois de um tempo eu me senti vazia, me senti nua, me senti Adão no paraíso, você tá nua. Aí procurei Quimbanda, encontrei Quimbanda Congo, né? Quimbanda Congo Angola. Aí eu fui para essa Quimbanda Congo Angola, me iniciei, tomei os meus direitos de Inganga, Emilogi, né? Só que aí eu fiz um assentamento, primeiro eu me iniciei para o maioral Beuzebu. Na verdade não há incorporação do maioral Beuzebu, mas o meu Exu é Beuzebu, Exu Nó. Alguns chamam de Exu Nó, outros chamam de Beuzebu. Para mim tudo faz, o pé dele é igual, não muda. Então eu me iniciei para essa divindade, para esse Exu. Para mim todos os Exus são divinos, né? Me iniciei para esse Exu, fiz a minha participação com ele, beleza, tranquilo. Quando eu fui fazer a iniciação, o assentamento para a capeta, que é a Maria Padilha, ela olhou aquele assentamento, bebeu a cachaça, falou assim, no fundo ela disse, que merda é essa? Aí ela olhou e não gostou daquilo que ela viu e a gente sente, né, no íntimo, tinha pessoas comigo, pessoas que me acompanham. Falou, ela não curtiu aquele assentamento que ela viu. Aí levamos para casa, toda feliz, né? A grana que já tinha gastado foi embora, levei para casa, chegando em casa, ela falou, essa porra é tudo menos eu. Falei, tá bom. Isso dentro da Quimbanda, Já na Quimbanda com Mongol. Não, mas há duas com Mongol. Há uma versão onde eles fazem um assentamento chamado Kunda, e Angola que a gente vivencia nos dias de hoje, que o assentamento é tradicional, é no ferro, é amassado. Então, vamos colocar que ela não aceitou a primeira vez dessa Quimbanda. Não, ela não aceitou o assentamento que foi feito para ela e me mostrou algumas coisas que eu me decepcionei, porque a gente acredita que as pessoas são flores, mas na verdade elas têm a bagagem do espinho, né? Então, foram coisas que me fizeram se afastar dessa casa e eu acabei saindo de lá. Assim, não tenho nada contra os dirigentes, não tenho nada contra as pessoas da casa, não tenho mais contato, também não gostaria de ter, né? Então saí da casa, sem dever nada também, isso é importante. E ela falou que aquilo era tudo menos ela. Beleza, fiquei matutando. E também fiquei me sentindo meio vazia, porque como uma pessoa, uma vez, né, Umbanda, não conseguia ter cliente, tipo, era um vazio, era um gato pingado hoje e outro daqui a 2 meses. Eu falei, que porra é essa? O que está acontecendo? Aquela coisa que aparecia. Tem um cachorro, um gato que vinha cagar no meu quintal para se consultar comigo. Complicado. Eu falei, o que está acontecendo com tudo isso? Aí
passou uns dias, eu me iniciei num culto chamado Iquismaú, Iaia, aqui no Brasil é chamado Paulo Mayombe. Me iniciei e eu fiz a consulta com o meu padrinho e ele falou, na consulta, né, o ancestral disse que eu deveria despachar tudo, mas na verdade isso não foi só um conselho do ancestral. Eu já sentia que aquilo não me confortava e eu tinha que despachar. Então eu despachei todos os assentamentos que vieram dessa tradição, porque a minha Pombogira já tinha decretado isso. Porque às vezes a gente toma direcionamento por nós, a gente não toma pelo nosso ancestral e a gente acaba se ferrando. Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, desfiz tudo e encontrei outro sacerdote de Quimbanda Congo, né? Aí eu conversei com ele, tipo, ele me deu um bolo, né? Eu me lembro muito bem que ele me deu um bolo para poder me atender, ele fez uma consulta para mim, falou que eu precisava fazer isso, aquilo, um bori e tal. Eu falei, não, então eu vou te pagar o valor, você faz um bori. Ele fez um bori para mim. Aí eu perguntei quanto que ele cobrava da iniciação, ele falou tantos valores, ele falou, mas você não é iniciação, você já tem uma caminhada, o ancestral fala que você tem que ir já direto pro cargo. Eu falei, mas beleza, quanto você me cobra? Ele falou, o valor estou nos olhos. Eu falei, caralho, eu não tenho essa grana, porra. Mas aí o ancestral, ele dá um jeito de trazer o que você merece, né? Aí eu fiz tudo que tinha que fazer com esse sacerdote, tudo bonitinho. Passados uns tempos, eu também conversei com os meus filhos, falei, ó, eu estou numa nova tradição que vocês conhecem, né? E manda a outra assim por nome, não com aparência, mas manda outra. Eu quero saber se vocês querem também migrar para essa tradição. Os meus filhos falaram, eu quero. Eu falei, então bora. Eu contratei o meu sacerdote de novo, contratei ele de novo para que ele fizesse comigo todo o passo a passo dos meus filhos. E assim foi feito, todo o passo a passo dos meus filhos. Um certo tempo, esse sacerdote falou, você tem que fazer o próximo passo, que é ser enganga. Na verdade, dentro da tradição é maganza. Mas só que a Pombogira dele falou, não, ela vai ser enganga. Explica pra gente primeiro o que é bori, que a senhora falou, pode ser que as pessoas tenham alguma dúvida. E depois os cargos dentro as hierarquias dentro do rito que a senhora pratica. Bori é o ato de você alimentar a cabeça do ser humano, ofertar, tá? Eu vou logo ressaltando porque por cartas de baralho você não tem como ver o que o ori de uma criatura quer ou necessita, tá? Vai muito mais além. O meu ori não vai querer só um pombo e uma cabeça de cera, não. O meu ori, ele é guloso, ele quer muito mais. A última vez que eu dei ebori na minha cabeça foram muitos bichos que o meu ori quis, né? Me trouxe muita alegria, muita paz. Então eu vou logo ressaltando para vocês que através de cartas de baralho não tem como você ver o que o seu ori quer, tá? Tem muita gente por aí fazendo bobagem, só jogando cartas e dizendo que o ori da pessoa quer isso. O seu ori não quer nada. O seu ori quer que você vá em uma pessoa de confiança, um babalaô que seja, um babalorixá, uma ialorixá, que tenha competência, faça uma consulta num jogo de búzios, ou pereifá, não importa, faça sua consulta e veja o que o seu ori quer. Como eu disse, eu tenho 10 anos de feita no santo, para Ogum. Eu também sou iniciada no Xexelabá, para o Batalá. Sou iniciada em Fá, entendeu? Então, eu sei como fazer algumas coisas dentro desses para a cabeça da pessoa. E dentro da Angola chamado Uriamutuê, né? Mas eu não mexo no mutuê de ninguém. Posso fazer alguma coisa relevante aquilo que o jogo peça para falar, mas não vou a fundo. Eu indico quem possa cuidar do ser humano de uma forma melhor e eficaz do que você bagunçar a cabeça da pessoa. E isso não deixa de ser competência, né, Mamãe? Porque eu acho que quando a gente não acha pertinente praticar em determinado ritual, a competência é você reconhecer alguém de confiança e falar, olha, procura tal pessoa, que tal pessoa vai te atender na sua necessidade. Exatamente. E deixa de ser competência, acho que todo mundo sabe sua panela, o que mexe, onde pode ou não, onde deve ou não, onde cabe ou não. Exatamente. Até por escolha pessoal, acredito eu. E aí, só voltando um pouco, Mamito, dentro do que a senhora falou sobre a Quimbanda e as hierarquias, né, dentro do Mama, Inganga, quando houve vou colocar mudança de águas, que é o que a gente costuma falar dentro de outros cultos, mas sei que a palavra não é essa,
Mas essa migração de onde o oráculo reconheceu a necessidade de que a senhora fosse reconhecida como tal cargo, quais que são essas hierarquias dentro do culto de Quimbanda? Dentro da nossa família de Quimbanda, qual eu não faço mais parte da convivência com o sacerdote. Ele não é mais o meu sacerdote, ele não é mais alguém que fica acima de mim, né? Acima de mim são os ancestrais. Existe nessa família, qual eu também cultivo até hoje, porque o que a gente aprende a gente não descarta. Aquilo que é bom a gente não joga fora, a gente guarda, né? A gente passa à frente. Dentro dessa família existe o primeiro passo, que é iniciar a pessoa como na Quimbanda. Então a pessoa, assim que ela ingressa na Quimbanda, que ela deu a sua obrigação, o primeiro passo é ela se tornar mona Quimbanda. Essa é a nomenclatura só para a gente entender, para quem não é da vertente, para quem não tem conhecimento, seria competente a um Iaô dentro do culto de Candomblé, por exemplo, aquele que foi iniciado. Ele é muito mais do que um Iaô. Porque o Mona Quimbanda, ele tem o direito dele próprio cortar no seu assentamento, ele tem o direito de aprender a morar, jogar para ter clientes, para ter caminho. Né? Então ele, quando se inicia dentro do Mona Quimbanda, ele já recebe alguns direitos de prática. Já recebe alguns direitos. Né? Porque você vai o quê? Você vai ofertar, vamos se dizer que você deu o copo para o cara beber a primeira vez, e você não vai dizer para ele como é que a pinga funciona, entendeu? Você dá arma para o cara, você não vai ensinar para o cara como é que funciona, como é que ele vai atirar, como que aquilo vai funcionar, não tem cabimento. Se você deu algo de poder para a pessoa, você tem que ensinar ela como manusear, você não pode deixar as pessoas leigas, né? Você tem que ensinar para elas como que funciona, como que elas vão rezar aquele bicho, a folha que vai naquele bicho, né? Vocês vão rezar o assentamento de vocês vão evocar o assentamento de vocês, ou vocês acham que vão chegar assim na sala, oi Chico, bora! Levanta. Não tem como. Então, trocando para miúdos, o Mona Quimbanda, então, ele já tem os direitos, ele já pode ir atrás dos seus próprios clientes, ele já pode fazer algum tipo de trabalho, e também ele mesmo dar oferendas aos seus próprios ancestrais. Ele não precisa de que um superior faça. Mas lembrando que o Mona Quimbanda, ele tem que ter noção, ele tem que ter conhecimento, porque um cara cru, ele tem os direitos dele, ninguém vai tirar. Mas cabe a você que recebeu, né, a sua primeira iniciação, a sua mão de corte, com o direito seu, de prestar atenção. Eu sei fazer isso, vamos indagar, vamos perguntar, eu sei fazer aquilo, eu não sei, então vou perguntar ao meu maior. Vou perguntar ao meu dirigente como é que funciona, como é que eu posso fazer. Aí você vai aprender para você executar. Porque quando você entra numa empresa que você é leigo, você vai aprender com o seu mais velho, né? Então ele vai te ensinar como é que funciona aquela empresa, como que aquela empresa funciona. E aí ele vai te impulsionar, né? Fazer com que você caminhe com suas próprias pernas e asas. Mas lembrando que as pessoas têm o direito de fazer trabalho, jogar, mas elas não têm o direito de fazer culto a Exu Pombogira de um comércio, tá? A gente não tem esse direito de fazer um comércio, até porque os ancestrais não serviriam de ancestrais para nós, mas sim de banco monetário para você ficar coletando dinheiro, né? Os ancestrais são nossa segurança de um dia melhor, de experiência do que eles viveram, para trazer para a nossa vida de como que funciona, né, o mundo que eles já viveram, para fazer sentido no nosso mundo. Então, só voltando, primeiro passo é o Mona Quimbanda, depois de um Mona Quimbanda, qual seria a próxima obrigação dentro da hierarquia? Aí a próxima obrigação, ele vai mostrar, não só para mim, como para os ancestrais dele, que ele tem conhecimento de ervas, de matas, de magia, de feitiço que ele faz, ele queria acompanhar, se ele tem um feitiço que ele está surtindo resultado, aquele feitiço que está surtindo um bom resultado na vida da pessoa. O primeiro trabalhozinho que ele fizer tem que ser um gol, né? Marcar de placa. E aí ele vai provar para mim, para os ancestrais, que ele é capaz de ser um Tata Quimbanda.
próximo passo vai ser um tata, né? Mas lembrando que mesmo ele sendo um tata, a caminhada sempre é árdua, a gente sempre vai precisar voltar atrás, precisar do nosso maior. A gente sempre tem o maior à nossa frente. Né? E esse tata ele tem o direito de iniciar outras pessoas dentro da nossa tradição, seguindo aqueles ritos, seguindo aquilo ao pé da letra. Porque a gente não pode desmerecer o que o outro nos deu. Se foi bom para mim, testamos, foi bom para fulano, foi bom para ciclano. As pessoas andaram, tiveram progresso, tiveram tudo aquilo que desejaram e desejam sobre aquele culto. A gente não pode descartar as coisas boas da nossa vida. Bom, a gente tem que deixar e levar para frente. Então, eu vou dizer assim, a gente não vai desmerecer o meu ex-sacerdote. Não, eu vou merecê-lo sim. Ele trouxe muita coisa boa para a minha vida. As coisas ruins eu descarto dele, a gente só não tem mais a convivência. Explica pra gente a diferença de tata e mameta. O tata é o ato de ser pai, a mameta é o ato de ser a mãe. A mãe é aquela que corrige o filho nos momentos em que ele está errado. A mesma coisa é a figura do pai. É o pai e a mãe, nada além disso. Então, o tata e a mameta, hierarquicamente, eles estão no mesmo nível. Mesmo padrão, no mesmo nível. Perfeito. Então, passado pela obrigação de tata, de mama, de mameta, a gente tem algum cargo, algum grau superior a esse? Temos. Nós temos o Inganga Quimbanda, né? O Inganga Quimbanda ele é o último degrau do feiticeiro, aquele que governa uma comunidade, aquele que aconselha a sua comunidade, todos os seus conselhos são verdadeiros. Tudo aquilo que ele indica para a sua comunidade faz sentido, produz, procria, faz raiz, entendeu? O que devemos entender sobre a raiz? Muita gente hoje se fala sobre a raiz. A raiz é o quê? Uma semente, a gente planta e ela vira uma árvore. E essa árvore dá os frutos, e os frutos é a prosperidade. Entendeu? Então não se fala em dinheiro, isso aí. Se fala em algo que você fez germinar. Entendeu? Então o Inganga Quimbanda, ele é o conselheiro, ele é o mais velho daquela tradição e cada comunidade tem a sua. Ele é o conselheiro, ele é aquele que aconselha aquela comunidade, é aquele que traz a cura, o remédio, a solução. É aquele que diz assim, esse copo é uma coisa, tipo, é um fetiche, né? Esse copo aqui vai ser um guardião para minha casa, um guardião. Então eu vou animar esse copo com algumas rezas, ervas, magias e feitiços, entoações, para que esse copo acorde e seja o guardião da minha casa. Então eu dou esse sentido para esse copo, para que ele seja o guardião da minha casa, para que ele defenda a minha casa. Então eu animei isso aqui, para ser o guardião. Depois eu falo, esse copo é meu, quem beber vai a boca vai rachar toda. Então eu já decretei que esse copo é meu e quem beber se lasca. Esse é o do meu. Cada um aqui vai ser o meu caprito. E hoje a senhora carrega esse, não sei se um fardo, mas essa responsabilidade, se eu não me engano. Eu carrego essa responsabilidade de ser uma Inganga e eu me sinto feliz. Não pelo título, porque Inganga também é um título, né? Mas por ser uma pessoa coerente com as palavras que eu digo perante a minha casa, os meus filhos, coerente, sincera e honesta, não fazendo trilhões em cima das pessoas, mas fazendo aquilo que eu acho justo e honesto. Isso me deixa feliz e satisfeita. Eu continuo sendo uma pessoa, a criança que eu fui há 10 anos atrás, arteira, perturbada, como sempre, e assim vai. Medo, a senhora já explicou, vamos contar a sua história. A gente foi se empolgando aqui ouvindo os cargos. Vamos lá, a pombogira que a senhora carrega, a sua ancestral, ela não se adaptou, ela não gostou daquele assentamento. Ela não se viu no assentamento. Não. E aí, depois disso... Ela é uma senhora, a Maria Padilha é uma senhora muito sábia. Então, desde o momento que eu assentei, eu estava feliz. Mas quando ela veio, ela olhou para aquilo como se fosse um nada, assim, tipo, isso não sou eu, isso é meu. E falou que aquilo era tudo menos ela, né?
E lembrando que para mim fazer esse assentamento eu tive que fazer milagre, né? Porque eu sempre me dou com os meus ancestrais. Se eu ganhar 20 mil, não é para mim me dar um luxo, mas é para mim apostar em fundamentos, né? O meu dinheiro eu aposto em fundamentos. Espiritualidade. Fundamento para mim é o que traz resultado na minha vida. O que me faz ser uma boa bruxa, porque a gente fala aí, eu tenho 2 nomes dentro da Quimbanda. Eu tenho como uma metodologia, que é a feiticeira. A feiticeira é aquilo que pratica o mal. Ela é o veneno, ela não é o bem. E tem o como engana a Quimbanda, que se transforma no bem, que é a cura, né? Então eu tenho 2 malefícios dentro da Quimbanda, um bom e outro ruim. Então eu sirvo tanto para salgar o milho como para sapecar. Vou chegar no segundo bloco, a gente fala disso. A gente vai conversar bastante sobre a Quimbanda, sobre os feitiços lógicos, que a senhora puder falar pra gente. Se a senhora puder, nem tudo se é dito. Conforme a orientação do seu ancestral, da sua pombogira, isso já nessa Quimbanda que a senhora iniciou e fez todos os filhos da senhora. Exatamente. Eu refiz tudo, senti uma energia surreal, uma energia que eu senti a primeira vez quando ela foi montada dentro do candomblé. Porque a primeira vez que ela foi montada foi dentro das regras do candomblé. Então eu senti a mesma energia da primeira vez que ela veio. E veio ela e seu tranca-ruas. Porque quando a gente está iniciando alguém, a gente está iniciando uma pessoa, não está iniciando um assentamento, né? Então a gente está iniciando um ser humano, né? E o assentamento, ou seja, o seu guia, a sua mestra, a sua pombogira, o seu Exu, eles ganham um novo sigilo, né? Que se fala, entre aspas, sigilo, e um novo nome, é um nome de batismo. Porque aquele nome é pertencente só nosso, né? Só a gente sabe qual é o nome, né? Que a gente carrega. Por que eu carrego de Caleonça? Porque é o nome do Tranca-Ruas. É de Caleonça. É o rei das ruas. É o rei ancestral das ruas. Então esse nome é pertencente dele. Ele é o dono da casa. Mas existe mais donos da casa. A nossa casa é formada por colunas, né? Você tem a viga que sustenta a casa, correto? Você tem a viga e você tem as colunas. A viga da minha casa chama-se Exu Beuzebu. É o centro da casa, ele é a viga. As colunas da minha casa chamam-se Maria Padilha, Zé Pilintra, que Tranca-Ruas. Tranca-Ruas, Maria Padilha e Zé Pilintra. Não importa. Porque eu tenho história surreal para contar para vocês sobre a minha vida de macumbeira sofrida. Nossa, eu sofri demais. Né? Quando eu me iniciei nessa Quimbanda foi através também da ajuda de uma grande patroa minha, que hoje ela é minha advogada, né? Então foi através dela. E eu fui trabalhar para ela e eu estava no final de um relacionamento meu que eu pedia para minha pombogira. Eu falava, mulher, eu quero essa mulher para mim. Você vai se fuder, desgraçada, você vai se lascar. Eu falei, mulher, mas eu quero ela se bem. Eu quero se lascar com ela. Você vai pro inferno, você vai no final do túnel, você vai ver o túnel lá no inferno. Eu falei, não tem problema, mulher, eu só quero ela. Ela tá bom. Aí ela falou, tá bom, eu vou te dar. Aí ela me deu, eu fiquei casada com essa pessoa por 8 anos. Não foi amarração não, mas verbal amarrado, entendeu? Então eu fiquei casado com ela por 8 anos e minha vida real foi uma merda. Não de prosperidade, porque eu sempre tive boa sorte, eu sempre tive prosperidade. Né? Buscar o Ifá para se iniciar e eu mato lá. Eu fui buscar o Ifá porque quando eu saí da Quimbanda Malê, eu tive alguns problemas de origem, problemas de espírito me perturbando 3 horas da tarde e ponto, tinha espírito me perturbando. 3 horas, cantava 3 horas e tinha bom no espírito me perturbando. Falei, caralho, Salmo 91, Senhor, me abençoe. Aí, ó, 3 horas da tarde, todo dia ferrado, trabalhando aqui na Barra Funda, o espírito me perturbando. Eu falei, puta que pariu, Senhor. Pô, a energia é foda, você sentia um desequilíbrio, tá? Você começava. São coisas que você começa a sentir na carne e na alma, né? Desequilíbrio. Eu sou uma pessoa muito
sensitiva, então eu sentia muito aqui, a gente sente a nuca, parece que tem alguém que canta, tu. Falei, puta que pariu, espírito do cão, vou rezar o Salmo 91. Você vai correr, eu vou ver agora. E nada daquilo melhorava. Aí pesquisei na internet, encontrei um Oluô de Ifá, conversei com ele, marquei uma consulta, estava na pandemia. Marquei uma consulta com ele. E aí, Babá, o senhor vai me atender, eu sou uma pessoa muito insistente, tá? Para eu desistir de alguém, porque aquela pessoa não merece mesmo. Então eu fui lá e falei, e aí, Babá, o senhor pode me atender? Ele falou, dá o dia eu te atendo. Aí ele me atendeu, aí falou que eu tinha que fazer o batalá. Aí beleza, eu fui, fiz o batalá. Minha vida foi o quê? Não estou dizendo que o culto é ruim, é péssimo. Péssimo são as pessoas que vendem o culto, tá? Então o que acontece? Fiz o batalá. Nunca eu fiz o batalá. Antes de fazer o batalá, eu sonhava com o Exu que eu estava sendo roubada na catraca da Zona Leste da Quera, São Paulo, hein? O Exu falava que eu estava sendo roubada porque eu queria. Eu falei, que porra é essa? Aí beleza, deixei passar, não questionei e continuei. Mas chegou um tempo que eu falei, Babá, eu quero que o senhor devolva o meu dinheiro, eu não vou fazer mais. Ele falou, não tem como, eu já comprei esse material. Eu falei, que material, porra nenhuma? Não comprou porra nenhuma. Aí beleza, demos prosseguimento, eu fiz o batalá. Como hoje já falou. Ela veio um dia e falou, eu quero que você se lasque. Quando você estiver na miséria, eu venho para rir da sua cara. O morri na doida da peste é essa. Tá jogando no inimigo, não quero ajudar. Não me deixou meu poder. Meu casamento já tá com a peste. Eu fiz o batalá para tentar salvar tudo, né? A paz, melhorar o bagulho e tudo. Que nada. Não melhorou. Não melhorou porra nenhuma. Fui lá, fiz o batalá, passei 3 dias, fiz iniciação, tudo bonitinho. Até o cara que me iniciou também era africano, fiz tudo direitinho. Continuei anuada do jeito que eu era, perdi emprego, fui morar de favor, tá? Em Cachoeirinha, ali, descer Cachoeirinha, aqui perto de Taibas, mas com Cachoeirinha, né? Fui morar de favor. Morei com um rapaz de favor. Claro, o seu Zé é maravilhoso na minha vida, nunca deixou me faltar nada. Eu tenho um trato com o seu Zé, desde que eu morei em Buda das Artes, porque eu ninguém na vida de orixá. Na vida de orixá eu tomei dentro do Zé do Bolero. Então eu aprendi ninguém pra caramba. Então fui morar no Rio, morei em Buda das Artes, dormi no chão, passei mal perrengue, mas fome nunca. E o pataco no bolso, seu Zé nunca deixou faltar. Se vem aqui é de verdade. E a dúvida? A Pomodira veio rir de você? Veio rir da minha cara. Quando o cara falou que ia vender a casa e que a gente precisava tomar uma decisão, e eu sabia que era mentira, porque a Pomodira, ele quer que você pague aluguel, sua trouxa. Aí ela chegou pra rir, diga a ela que ela merece se lascar e guardar o coração dela na sola do pé. Ela riu. E me abandonou ela, seu tranco na rua. Só quem ficou comigo, seu Zé. Porque o cara não deixava colocar seu Zé no centro da casa. O cara só deixava colocar seu Zé embaixo, que tinha um porão. E eu fazia o quê? Eu tô na casa dos outros, tem que obedecer a regra dos outros, né? Eu ia lá trocar uma ideia, eu falando com o velho, não sabia, vai mudando, vai melhorar, minha filha. Ele era o único que estava comigo. Porque pai de trancar me deram uma banana bem bonitinha, eu tive que descascar depois. Né? E aí, passando uns dias, eu fui morar na casa da minha patroa. Eu falei com ela, posso levar seu Zé? Ela falou, não, Mar. Ela me chamou de Mar. Não, Mar, você pode levar ele pro sítio. Era o sítio do marido dela. Eu falei, beleza, eu vou levar então pro sítio. Aí seu Zé falou, tu mora em mato é caboclo, caralho. Eu não moro em mato. Tu mora em mato é caboclo. Eu puto da vida. Falou comigo que morar em mato era caboclo. Aí eu falei, beleza, ó, Priscila, deixa eu levar seu Zé lá pra sua casa, porque seu Zé tá reclamando. Que tamanho é ele, Mar? Eu falei, é desse tamanho. E ela falou, não, Mar, é muito grande. Eu disse, não era, não era, não era. Ela falou, mas aí eu levei e coloquei no meu quarto. Beleza. Aí ela tinha desconfiança do marido dela, né? Falou, Mar, joga pra mim pra ver se meu marido realmente não é Zé do Bolero. Vamos lá. Joguei, perguntei pro seu Zé falou, oxe, ele é mais caninano do que qualquer outro caninano no mundo, que é mal torto, né? E aí o que aconteceu? Eu falei pra ela, seu marido seu Zé falou que ele né? Ele corta pelas 2 linhas, tanto da direita quanto da esquerda, vai indo. Ele abandonou. E aí foi comprovado, porque quando ela coloca a câmera no estabelecimento dela, eles vão sedução e digo, epa, seu Zé realmente tem palavra. O Zé entregou o João Kleber. Epa, Aí viu que ele realmente
mostrou a sensualidade dele com o cara, ela entrou num momento triste da vida dela. E eu tava com ela. Mas e como ele era um cara muito tirado a machão, ele queria fugir da capa fácil, né? Ele era um cara que queria ser machão. E aí ela falou, vamos embora, a gente vai embora. Eu falei, bora, gata. Peguei seu Zé e coloquei, vamos embora comigo, você vai. Vai encher o carro, vai encher o carro, vai na frente. Coloquei seu Zé no carro, a gente se mandou, com esse carro. Passamos pela delegacia e fizemos uma queixa contra ele. Fizemos uma queixa contra ele, a gente foi parar nós andamos várias praias de São Paulo. Foi praia de Maria, toda a praia que sai do lado de Cubatã, mais. Vocês foram passear? Não, foi fugindo do marido dela. Fugindo. Porque ele foi atrás atrás. foi descoberto que foi atrás de Falou que eu vocês. tava querendo compilar minha patroa, pegar pra mim. Eu falei, meu Deus, não tem essa malícia não tem essa malícia toda. E a gente estava fugindo dele, e seu Zé estava com a gente, né? Eu passei um ano morando em São José dos Campos, um ano. Aí depois de um tempo, eu não sei o que aconteceu, eles conversaram e voltaram. No que voltaram, a gente foi morar lá de novo na casa deles, seu Zé também foi morar. Aí eu falei, não, seu Zé precisa de um canto. Aí ela falou, então, mãe, eu tenho uma casinha em tal lugar, né? E você pode colocar ele lá. Eu falei, beleza, coloquei seu Zé lá. Na casinha, seu Zé ficava lá, na casinha, em cima de uma guidar, né? Porque eu não tinha nem de colocar seu Zé, não tinha nem cadeira, nem banco, nem nada. Eu não tinha nada. Coloquei seu Zé em cima de uma guidar. Eu falei, fica aqui, meu velho, todo final de semana eu vou te ver. E ele ficou em cima de uma guidar. E eu trabalhando, vai e vem, só vinha pra casa sexta-feira. Pegamos todo mundo, Covid. Ela pegou Covid, ela ficou com 70% do pulmão tomado Covid. Tá? Seu Zé veio, ele fez uma mistura brava, não sei quanto cachaça, uma água. Ela ficou irritada, porque ela não. Vamos se dizer assim, que ela tem a crença dela, ela acredita no que ela quer acreditar, mas quem salvou ela da morte foi seu Zé, porque o médico falou, não tem muita probabilidade de ela viver, porque ela estava com 70% do pulmão tomado. Estava eu infectado, porque ela me infectou, sogra, filho, filha, e eu cuidando de todo mundo. Todos com Covid. Todos, criança, vó, todo mundo. E eu lá passando mal perrengue, e seu Zé veio. E seu Zé trouxe a cura para ela. Ela, a qualquer momento, se quiser questionar ela, pode perguntar, seu Zé trouxe a cura para ela. Hoje ela afirma que seu Zé. Ela falou, Mar, quando a gente estava no perrengue só tinha eu, você e seu Zé. Eu falei, pois é. Seu Zé, ele é vivo na minha vida. Então hoje ela reconhece. Mesmo com a crença dela, hoje ela sabe que se não fosse as ervas do seu Zé, hoje ela não estaria tão bem quanto ela está Na hoje. verdade, foi a pinga mesmo. Foi a pinga. Foi a pinga dropada. E aí ele, seu Zé, aí foi um momento muito triste na minha vida, porque eu chorei, porque eu fiquei com medo dela morrer. Né? Eu fiquei muito, a Priscila vai morrer, e todo mundo falava, ela estava com 70% do pulmão tomado. Qual a chance que ela tinha? Zero. E se não fosse seu Zé, ela realmente tinha ido. Então ele veio, mesmo ela reclamando, ele veio, ele fez o Paranauê dele lá, curou ela. E aí, depois de tudo, ela ficou boa. Ela teve alta no hospital, aí eu pude me libertar depois de 2 meses presa. Pude me libertar, pude vir em casa, né, ver o assentamento de seu Zé, as coisas de seu Zé, conversar com ele. E agradecer também que ele fez. Aí, depois do tempo, ela voltou pro marido. Ela voltou pro marido, e aí eu encrespei com ela, a gente fez uma discussão, uma briga boba, né? Por coisas banais. A gente brigou. Aí eu falei, eu quero que você se lasque, eu vou embora agora. Vou embora pra casa. Aí eu falei, seu Zé, agora tá nas suas mãos, viu? Porque eu tinha medo de passar necessidade. E eu tava naquela quimbanda que eu iniciei, que eu tinha o carro, né? Que é quimbanda com Angola. Eu tava nessa primeira quimbanda que é feita a cunda, né? Aí eu falei, seu Zé, agora é pro senhor, porque eu tô indo pra casa sem emprego, eu não vou voltar mais, e tá nas suas mãos. Fui conversando com ele na ladeira, beleza. Cheguei em casa, triste, né, chateada. Depois que essa expectativa fica triste, chateada, né?
Aí, mas nesse tempo todo o ancestral nunca deixou me faltar nada. O ancestral me sustentou até os dias de hoje e me sustenta. Não é que eu vivo da ancestralidade, eu vivo para ela, eu me dedico para ela. Tá? Eu não vivo embalada, eu não vivo em show, eu não vivo em nada disso, eu vivo para a minha ancestralidade. Então até os dias de hoje, Exu, Pombogira, Seu Zé Pilintra, Satanás, como queiram chamar, é que me sustenta, é que me faz de pé até hoje. Eles me sustentam de verdade até hoje. Até como muitas pessoas se levantaram contra mim, porque foi uma porrada de feitiço que mandaram para mim. Porrada de feitiço. E ninguém conseguiu me derrubar. Ninguém conseguiu, não vai conseguir, né, pai? Porque aqui é pra mulher. Aqui é duro. É duro. Então tentaram de toda forma, mas não conseguiram. Passei muito perrengue, foi muito difícil, não foi fácil. Quando a pessoa se inicia, ela acha, nossa, amanhã de hoje o Pombogira tá me dando carro, uma Lamborghini, vambora. Tá não, tá? O Pombogira tá testando você para ver como é que você vai, como é que você vai se interagir ali na vida ancestral. Quando você passa a ser reconhecido no mundo ancestral, tudo pesa, né? Tudo arde, tudo queima. E como dizia Dindinha, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Tem um dindinho meu que vai pelo mesmo caminho. E aí, só pra gente entender então, Mamito, de lá pra cá, desse desligamento do emprego, dessa discussão com a sua patroa, que se tornou amiga pessoal e teve todo esse contexto, a senhora se dedicou a viver para a ancestralidade, para a espiritualidade. Vivo para os ancestrais. Eu vivo para os ancestrais. Eu vivo e eu falo para eles que eles são minha família. Eles são minha família. Não existe ninguém melhor para nós do que o nosso ancestral. A gente pode ser casado. Porque um dia é igual a água quente, ela esfria, o relacionamento não pode esfriar. A gente pode salvar nosso relacionamento, mas não é igual ao ancestral. O ancestral faz parte, a gente é o ancestral e o ancestral é a gente. É igual a natureza. A natureza, ela se faz presente na nossa vida. Ela está lá quietinha, não está te fazendo nada, mas se você for jogar o lixo lá, um dia o lixo vai encher a porta, entendeu? Então o ancestral, ele é vivo na sua vida, ele é vivo na sua vida e vivo na vida da natureza e na nossa própria vida, entendeu? A gente faz parte dele e ele faz parte de nós, então eu vivo para eles. O cara se iniciar, o cara já entende o que é, o cara já entende o cara já entende o a pessoa sabe, por exemplo, que ela está procurando uma casa de família, que é uma casa séria, já que é um pouco mais restrito, já que é um pouco mais, então ela vai ficar um processo dele de aprendizado, isso complica a estadia dele naquela casa, a permanência, né? Então, o que devemos entender o que o humano aqui embanda. Claro, o cara tem uma bagagem, porque a maioria das pessoas que me procuram já passou por N casos, né? O cara que me procurou, ele já fez a trilha dele. Então, o oráculo é quem decide o caminho daquele cara. É o oráculo que vai dizer se aquela pessoa é apto ou não a exercer tal caminho. Se ele tem um conhecimento, se ele não tem. Se o cara, eu digo para ele, ó, você vai procurar terras de 21 reis, porque se eu quer. Ah, como é que eu faço isso? Ele é burro, ele não entende. E como é que eu vou dar todos os direitos para ele? Eu não dou todos os direitos para ele. Ele vai ser sondado, ele vai aprender comigo. Porque eu gosto de ensinar. Eu gosto que a pessoa aprenda. Eu não gosto que a pessoa fique à mercê de mim, sabe? Eu não gosto que a pessoa fique submissa a mim. Ela não pode ser submissa a mim. Ela tem que ser submissa a ela própria. Ela tem que aprender. Ela precisa se explorar. Precisa conhecer. A pessoa tem que indagar, tem que interrogar. Para que isso? Por que eu estou fazendo isso? Como é que se chama isso? Como é aquilo? Então, eu percebo que a pessoa, quando ela pergunta o que ela vai fazer, como é que ela vai pegar as terras, ela é crua, ela é nua, ela não entende. Então, o meu dever como sacerdotisa é ensinar. Você vai pegar uma vassourinha nova, uma pazinha nova, vai varrer aquele lugar, vai cavar a terra naquele lugar e vai levar. Então, são terras, eu dividiu 21 reinos.
dá os reinos que ele pediu e você vai cavucar aquelas terras e vão coletar para o seu Exu e etiquetar. É importante, terra em tal lugar, tudo o seu devido nomezinho e levar. E aquilo é importante. Ô, Mamãe, tira uma dúvida pra gente. Como eu sei que eu sou de Quimbanda, todas as pessoas são de Quimbanda, como que a pessoa descobre que ela tem que cultuar, que ela tem que fazer parte desse rito, desse culto? Como você sabe que você é de Quimbanda? É igual falar de glândula pineal. A glândula pineal todo mundo tem. O que é uma glândula pineal? É como se falar do terceiro olho. Então todo mundo tem o terceiro olho. Algumas pessoas já nascem com o terceiro olho desperto, outras temos que despertar o terceiro olho. Através de yoga, através de rezas, através de sons, músicas, magias e entoações, você desperta o terceiro olho. Esse é o papel do Quimbanda, é despertar a ancestralidade daquela pessoa, porque todos nós que somos brasileiros, nós temos ancestral. Não existe a pessoa que não tenha ancestral. Uns dizem que é ancestral consanguíneo, outros consanguíneo. Eu acredito na minha ancestralidade que ela não é consanguínea. Eu fui escolhida por 2 mestres, um que chama Maria Padilha, outro que chama Tranca-Rua, e o maioral que chama Beuzebu. E Zé Pilintra, que é meu, ó, chave de cadeia. Ele é bom. Casca de bala. Então, eu fui escolhida por esses ancestrais. Eu adoro dizer que fui escolhida por eles, né? Então, o que acontece com esse neófito que vai se ingressar como Quimbanda? Ele faz uma consulta oracular e através da consulta a gente vê se os caminhos dele é para Quimbanda, porque a Quimbanda é um caminho quente, né? Ou se ele é de caminho frio, caminho orixá, né? Ou se ele tem um outro caminho, porque o caminho do morto, ele não é frio, frio é o Egum. O Egum que não tem luz, ele chega arrebentando a parada com a frieza dele. Mas o caminho de Exu é um caminho quente. Se existe uma pessoa que tem mais de um caminho? Existe. Dentro do mesmo caminho que te leva a um caminho só que com culturas diferentes. Né? Todo caminho te liga a um só sagrado, só que com culturas diferentes, aprendizados diferentes. Entendeu? Então o nono Quimbanda, ele vai, se ele não aprendeu, ele vai aprender comigo como traçar suas metas e seus caminhos. Ele vai aprender desde o oráculo a ervas e favas. E eu não faço curso, eu não dou mentoria. Você não vê no postil, né? Não vendo. Poxa, deixa ele ter uma grana agora, hein? Não vende a postil. Nada contra quem vende, Já podia ter feito essa O negócio é muito cru. O negócio é muito cru. Você quer aprender comigo, tira a bota, aí tira o Nike, tira o Adidas e vem pro terreiro aprender. A mamãe é que eu moro longe. Eu também moro longe. O meu padrinho, meu único mestre que eu tenho hoje de bala, ele mora longe. Eu saio da minha casa, pago passagem e vou lá aprender com ele. Eu saio da minha casa e vou lá aprender com ele. Entendeu? Não me nego a ir aprender com ele. Respeito a sabedoria dele, respeito o ensinamento dele. Meu padrinho é top, viu? Meu padrinho é sensacional. Eu vendo ele porque ele é top. Tudo que ele faz é top. Tudo que ele faz é bom. Eu assino embaixo. Padrinho De Paulo Maiombo. Meu padrinho Esse é top. é um próximo tópico nosso aí. Vai voltar no pro podcast, chegando a falar disso lá. E aí o que acontece? Essa pessoa ela tem que se dedicar, a gente tem que nos dedicar à nossa espiritualidade. Você pode morar no Rio de Janeiro, mas você tem que tirar um tempo para ver, conversar sobre o seu ancestral, aprender. Porque há tempo para tudo. Já diz Adão, se há tempo para tudo, você tem tempo para ver seus ancestrais. Você tem tempo para você cultuar. E a Quimbanda, ela é um caminho quase que sem volta. Eu digo quase que sem volta, porque nem os próprios ancestrais elas vão te obrigar ou te oprimir a ficar cultuando. Se você é uma pessoa, um bom cultuador, é a pessoa que ama os seus ancestrais, porque antes de ser um culto a gente tem que amar. A Quimbanda é para a pessoa sofrida, a Quimbanda é para a pessoa que realmente quer lutar por um ideal. Eu acredito nisso. A Quimbanda não é só pataco, não. A minha não é elitizada, não. Viu? A minha pode ir um cara com chinelo e furou um prego, coloca um prego, limar o chinelo, o cara pode ir lá, entendeu? Não tem problema. Então, por favor, para uma pessoa se iniciar na Quimbanda, ela primeiro precisa ter um
caminho. Precisa se jogar, se confirmar o jogo. Após isso, parte-se para levantar os dados, para verificar o que a pessoa precisa na Kimbanda, é isso? Sim, a pessoa precisa levantar o caminho e ela precisa usar o sacrifício. O sacrifício porque tem a dedicação do que eu faço por ela. Eu abdico dos meus dias, 4 dias do meu dia por ela, eu durmo no chão. De tão cansada que eu fico pelaquela pessoa. Então, se eu estou me doando 4 dias dela, ela se doou 4 dias para mim, entendeu? Então há um valor a ser pago nessa lição. Nada de arrancar a cueca e a caçola da pessoa, mas algo que faz com que ele se lembre que aquilo que ele gastou de valor para um bolso, qualquer um, ele vai saber honrar. Se ele não souber honrar pelo amor, ele vai saber honrar pelo que ele gastou, entendeu? Então a gente tem que honrar, e a gente tem que saber que tudo aquilo que a gente faz gera um custo, gera uma responsabilidade, um custo, a gente tem que pagar. Eu paguei para me aprender, eu paguei para me ter. Eu paguei para acessar tudo aquilo que eu precisava na minha vida. Não é que eu seja vendedora de culto, eu não vendo meu culto, tá? As pessoas que passam comigo, o oráculo, que passam por iniciação, sabem como eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Porque para mim não é questão de valores, tem valores, mas é você saber honrar aquilo que você recebe, é você saber honrar que tudo na nossa vida existe um sacrifício. Então se trata de sacrifício. Eu tenho o meu sacrifício, você tem o seu. E dentro disso que a senhora falou um pouquinho antes, né, dando o exemplo da senhora, né, que se dispõe aí até o seu padrinho para o culto de pago, para buscar aprendizado e conhecimento. Outros cultos, como a Umbanda, como a Jurema ou outras vertentes, tem uma rotina de culto constante ali, quinzenal, semanal, mensal, como quer que seja. Dentro da Kimbanda, existe essa rotina de práticas ali, semanais, mensais, eu digo no sentido de toques, festejos, algo desse tipo? Então, é assim, todo final de mês, ou até começo de mês, tudo vai depender da minha disponibilidade, quanto que eu posso. Existe a abertura da mesa da Jurema, porque existe Jurema de mesa e Jurema de chão. Jurema de chão para quem tem casa própria, tá? Então você faz a Jurema de chão. A minha Jurema é Jurema de mesa. Eu faço uma Jurema de mesa. Pelos meus direitos adquiridos pelo meu padrinho, que é vivo, mora na cidade de Campinas, eu tenho uma Jurema de mesa e eu posso consagrar o discípulo, que se eu quiser falar que eu devo consagrar, eu vou consagrar. E vai funcionar porque muitos funcionam. A fumaça que nós jogamos derruba até o leão da selva. Entendeu? Então, existe Jurema de mesa. A gente faz uma Jurema de mesa todo final de mês ou começo de mês. Seu Zé comer um bom catindozeiro, arretado, arruinado, ele fecha a Jurema e a gente parte dos tapioca da Kimbanda. E a gente vai louvar na mesma medida que a gente louva o mestre, porque existe o mestre direito e o mestre esquerda. Qual a diferença para Exu? Ele é mestre, é outra rama, outra cultura. Exu é outra coisa, é outra cultura. Mas não deixa de ser a pessoa que morreu e viveu por um ideal, certo? Então, mas a gente não faz a mistura. Então a gente fecha o Jurema, cada qual no seu momento, cada qual no seu quadrado, e vai lá abrir a nossa mesa abrir a nossa casa de Kimbanda, né? Mas, porque existe coisas digamos que uma pessoa de fora não vai suportar assistir, porque existem pessoas que têm dogma, pessoas que têm limite, limitações, e não vão aceitar, né, ver o que talvez Exu vai fazer. Né? A minha casa segue regras antigas, muito antigas. Bacana. Falar um pouquinho da relação da Kimbanda. A gente já entendeu que a Kimbanda serve para todos, mas nem todos servem para a Kimbanda. Vamos falar um pouquinho comparando as religiões, as doutrinas, né, que pregam, que trabalham com a espiritualidade, pregam a caridade em relação à Kimbanda. Porque muito se ouve dizer que a Kimbanda não faz caridade, mas a senhora já trouxe que ajuda muita gente.
E eu já vi a senhora ajudando realmente. Como que é isso dentro da Quimbanda? A Quimbanda realmente não tem a caridade. Nós não temos o ato de praticar a caridade. Eu, como ser humano, como pessoa, eu já ajudei muita gente, ajuda. Mas isso vai de contra o meu espírito. Porque você que ajuda o lascado, que tanto se lascar, ele quer te lascar de volta. Entendeu? E o que acontece? A pessoa ela tem que sentir o gosto do sacrifício. Quando você estende o ato de dar suas duas mãos, ela quer te puxar com as duas. Você dá uma, ela quer direita e esquerda. Né? Eu já ajudei muitas pessoas que no final das contas ela quis liberar. Ela quis sugar a minha alma, a minha energia, a minha essência. Então, quando a gente tenta ajudar alguém, a gente tem que consultar o nosso espírito. Eu posso ajudar o fulano, eu devo ajudar, vai ser bom eu ajudar ele. Eu não quero nada em troca, mas vai ser bom eu ajudar. Quando você faz algo, ajudar por si só, o espírito vai, então se foda só. Você vai se lascar sozinho, não me leve você não. Porque você se lasca só, eu quero saber de mim. Meu pirão primeiro, a farinha pouco e meu pirão primeiro. Então é isso que acontece, a gente tem que consultar o nosso espírito para saber se a gente pode ou não erguer a mão para aquela pessoa, porque nem toda pessoa que se diz coitado, ela realmente é coitada, entendeu? E isso no jogo, orar, diz se essa pessoa ela merece ou não ser ajudada, é isso? Eu pergunto tudo da minha espiritualidade, eu pergunto a minha Quimbanda, eu pergunto a seu Zé, eu pergunto a minha ganga de Paulo, eu pergunto a minha ganga se eu devo ou não ajudar alguém. Eu já sou proibido por ela, não ajudo ninguém, você já se lascou na vida, então não ajude, porque o ato de ajudar, o ato de dar, vamos falar sobre o ato de dar. Você está dando algo que é seu para alguém, então aquela energia está indo para aquela pessoa que é seu, você está dando para ela. Você está dando uma energia sua, não importa se está dando um quilo de feijão, você já comprou, está na sua casa, pertence a você, é seu, tá? Então você está tirando de você para dar para ela. Depois aquilo vai voltar na sua despensa, porque você tirou de você para dar para uma pessoa. Será que ela vai vender por R$1 para tomar uma pinga ali na frente? Olha, eu ganhei um quilo de feijão, vou vender, você pode me dar R$1? É raciocinar, é pensar. Tá? O ato de dar, você está doando algo que já é seu. Entrou na sua casa, já é seu. Só não é o cliente, que ele vai, pagou, vai embora. Hein? Mas o que entra na sua casa de compra, dinheiro, até mesmo o ato de você limpar alguém, é doar sua energia, é dar o que é seu para o outro. E o ato de doar, você está tirando de si para dar para aquela pessoa que está necessitada daquilo. Então, se você está tirando algo seu para dar, você está se desvalendo daquilo. O ato de limpar alguém é se doar, mesmo que ele esteja pagando, você está se doando, não importa. Ele está deixando algo de ruim e levando algo bom. Você está limpinho, cheirosinho, paga uma banha e o cara está levando embora. Entendeu? O cara está levando embora. Isso que as pessoas precisam compreender. Que a sua energia ruim está entranhada na casa daquela pessoa. E ela está te dando uma energia boa para você ir embora e viver uma vida legal, uma vida decente. Não é porque se aqui não vai muito ou pouco elemento, se não vai elemento, não importa. Ela está passando uma energia boa para você e tirando a sua ruim. Então é um ato de doar. É uma troca. É uma troca, exatamente. Não pode ser nada dado. Por isso que o ato de caridade é de alguém que dá sem esperar nada em troca. Mas é aquele que dá sem esperar nada em troca, ele costuma ficar sem nada mesmo. Ele costuma ficar sem a troca mesmo, porque ele não trocou nada, então ele só perdeu. Então, partindo desse princípio, meu amigo, dentro do que a senhora falou, a gente pode dizer então que a Quimbanda é um culto voltado a si próprio, a ancestralidade em prol de si próprio, de crescimento espiritual, de evolução como ser humano. Ele não é um culto voltado ao próximo, diferente da Umbanda, que vai pregar o auxílio ao próximo, do Candomblé, que vai pregar também, de certa forma, o auxílio ao outro. A Quimbanda é um culto em si próprio, voltado a si próprio. Entre aspas, a Quimbanda é um ato de liberdade. Você é liberto de dogmas, você é liberto do que é imposto em você. Então a Quimbanda é um ato de libertação. Você está se libertando de tudo
tudo aquilo que implantaram dentro de você. Desde quando você era criança. Você aprende o quê? Você tem que trabalhar para alguém que tenha mais do que você, para você receber, ou você não fazer melhor. Você vai lá, faz uma faculdade. Para que você faz a faculdade? Para você exercer uma função, né? Para você exercer uma função. Você paga por anos aquilo ali, né? Para você ter de volta o dinheiro que você pagou. O investimento que você faz para receber. Então aquilo ali se torna o quê? Um maquinário, um relógio que não vai parar de girar. Então, se você pensar dessa forma, ele vai parar de girar. Porque o que eu ensino para os meus filhos é o que você tem de melhor. Se você é padeiro, se você é doceira, se você é macumbeiro, não importa o que você seja. Você vai vender o que há de melhor em você para você ser melhor. Tá? Não para você viver sobre uma máquina, né? As pessoas vendem algo que você é obrigado a comprar. Você é obrigado a acordar cedo da manhã e trabalhar, voltar para casa e viver aquele mesmo relógio, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então eu ensino para os meus filhos que eles devem ser melhor naquilo que eles fazem, para eles serem dono de si. Não ter alguém que é dono deles. Porque quem te paga é dono de você. Domínio sobre o outro. Exatamente. Interessante. Isso também é uma questão política interessante de se analisar. A gente vê como o lado espiritual também tem uma ligação com a sociedade em si. Tudo, porque a gente aprende desde criança que você tem que trabalhar para pagar suas contas, que você tem que acordar cedo, que você tem que fazer isso, que você tem que aquilo, que você tem que isso, aquilo. Você não tem que nada. Primeiro ponto que o ser humano tem que fazer é acreditar em si mesmo. Eu sou capaz, eu posso. Esquece que existe um Deus. Deus que te fez, Ele te fez. Você é um pedaço dele. Você é uma semente dele. Então Ele não pode estar só fora, lá fora. Ó Deus, cadê você, caramba? Não, Ele está dentro e fora de você. Ele é uma partícula de você. Ele não pode estar fora porque Ele deixa de ser Deus. Ele é um todo, se o todo Ele tem que abranger tudo. Entrar. Ele tem que ser seu sol, sua noite, seu dia, sua treva, sua escuridão. Ele tem que ser o caos, ele tem que ser a luz. Então, o que é Deus para mim? Deus é uma roda que significa tudo. Tá? Deus é tudo para mim. Então, o que é Deus? Eu sou Deus. Deus me fez uma semente. Então, se eu sou uma semente de Deus, eu também sou Deus. Eu não posso ser menos do que Deus. Eu sou capaz de coisas extraordinárias. Se você que ficou divorciado e você não quer ser divorciado da sua mulher e eu faço ela voltar, não importa. Eu fiz ela voltar. Eu sou Deus, sou um pedaço daquilo. Eu usei os meus métodos, a minha magia, a minha vocação e fiz a sua mulher voltar para você. Então eu sou um pedaço de Deus. Porque se Deus é todo grandioso, por que eu tenho que ser uma parte fora dele? Não pode, porque o pai que fecundou na mulher, o filho não pode ser a parte do pai, o filho também é um pedaço do pai. Ele é uma parcela daquele pai e daquela mãe. Ele não pode ser fora. Eu só coloquei no mundo e ele é só um espermazinho que voou, chegou lá e nasceu e alçado. Não, jamais. Ele é um pedaço. Ele faz parte daquilo. Ele é uma essência. Eu sou um sonho de Deus. Então, cada um de nós temos um caminho a trilhar nesse mundo. Então, eu desperto os meus filhos para eles olhar e acreditar neles. Eu sou capaz disso. Você é capaz de quê? Você é capaz de curar? Então, você vai curar alguém. Você é capaz de amaldiçoar? Então, você vai amaldiçoar. Não importa. Você é capaz de levantar a vida de alguém? Então, você vai levantar. Então, eu não quero os meus filhos, eles debaixo da minha saia. Eu quero que eles sejam submissos a mim. Eu quero que meus filhos sejam grandes. Se eu fui capaz de sair da zona de ser cozinheira, babá, não importa o que eu fui, eu sou cozinheira de mão cheia, pode convidar, faço comida boa. Se eu fui capaz de ser uma cozinheira, se eu fui capaz de fazer uma comida boa, eu sou capaz de fazer um feitiço bom.
entendeu? Então, o que acontece com a gente acreditar na gente, na nossa capacidade? Muitas pessoas se anulam e ela entrega a sorte, ela entrega o eu dela para outra pessoa. Tipo, as pessoas realmente que me pagam para fazer feitiço, elas são capazes de próprio fazer seus feitiços, mas elas não acreditam nela, então ela acredita em mim. Ela deposita a fé dela ou a crença em mim, porque ela se sente incapaz de conquistar aquilo que eu posso fazer. E o que eu dou para os meus filhos é esse poder: você é capaz, você pode, você vai levantar essa bandeira porque você pode. E eles não são submissos a mim, porque eu não ensino ninguém a ser submisso. Na minha casa não tem esse negócio de hierarquia, existe o respeito. O respeito, ele é conquistado, ele é mútuo, ele é conquistado. Se existe um respeito entre nós, ele vai me respeitar, sem que eu exija nada dele, ele vai me respeitar. Não que eu falo, eu sou maior que você, eu sou sonomento, eu sou engano, eu passei. Não importa o que eu passei, existe um respeito, um carinho, uma consideração, e ele vai me respeitar pelo que eu respeito ele, não pelo que eu imponho. Eu não imponho nada. As pessoas são livres e elas vão olhar para mim e vão entender que tipo de ser humano sou eu. Então, aquilo que eu passo para ela é que fazem com que elas me respeitem, com que elas gostem de mim e criem carinho, porque tudo começa através do respeito. Você respeita aquela pessoa, então você passa a gostar dela, ter consideração por ela, afeto, amor e carinho, e aí você vai manter aquele espaço com ela. Você vai brincar com ela, você vai soltar uma piada, mas você vai saber respeitar aquela pessoa e o espaço dela. Mas não porque eu impus, não porque ele é meu gato, meu cachorro velho, não. Porque a gente tem um respeito, a gente tem uma consideração, um amor e um carinho. E esse é o passo que eu crio com os meus filhos e com as pessoas que vão na minha casa. A maioria dos meus clientes viram meus amigos. Por quê? Eu sei como tratar todo mundo. Eu sei como que funciona as coisas. A gente não deve ir a ferro e fogo. A gente tem que tratar todo mundo com o seu devido respeito. O respeito que ele me dá, o respeito que eu vou entregar para ele. Tudo na nossa vida é uma entrega. Você se entrega para você receber, tá? O que é ser um quimbanda? Eu sou um quimbandeiro. O que é ser um quimbandeiro? O quimbandeiro é o ato de curar, fazer cura, medicina, acordar, fazer encantamento. É como eu falei no começo, é ter esse copo e eu desejar que esse copo seja o guardião da minha casa. Então eu vou fazer algumas rezas, algumas ervas, vou lavar esse copo, vou consagrá-lo e enfeitiçá-lo para ele ser guardião da minha casa. Ou eu tenho esse copo, eu sei que tem um ousado ali para querer beber no meu copo, porque ele é, né, por dentro da capa, ele vai querer beber. Aí eu vou amaldiçoar o copo. Se outra boca, que não é a minha, mostrar que ela vai cair os pedaços. Então isso vai acontecer. Esse é o que faz. Então ele é aquele que vai manipular a energia, que vai usar elementos, vai fazer uma alquimia ali para ter um resultado de algo que ainda é imaterial. Exatamente. O quimbanda, ele é o feiticeiro, ele é o curandor, ele é o curandeiro, ele é aquele que cuida de uma comunidade, é aquele que quando uma pessoa da comunidade precisa de um conselho, ele vai até o quimbanda perguntar, seja lá como ele vai chamar, mestre ou senhor, como é que eu faço? Ele é um sábio, é aquele que tem os conselhos, a pronta entrega para dar, é aquele que sabe, é aquele que tem uma longa estrada, é aquele que tem as costas calejadas, é aquele que pode aconselhar a pessoa do que é ou não é as coisas corretas, é aquele que consulta o oráculo e sabe dar uma boa palavra, sabe sanar os problemas. A sua comunidade está em guerra. Você vai consultar um quimbanda para saber o que fazer para acabar com aquela guerra. Então o quimbanda é aquele que traz a solução dos problemas. E essa história que o quimbandeiro só faz de lado? Quimbandeiro, na verdade, o quimbandeiro é aquele que traz a cura. O feiticeiro, que é o Mologi, como eu disse também anterior, que eu recebi o título de Emilogia feiticeira, é aquele que pratica o mal. O Emilogi, Mologi, ele é o feiticeiro que só faz maldade. Ele
ele é contratado para fazer maldade e ele só faz maldade. Nada para ele é bom. Existe um mestre na igreja que ele só é invocado do mal. Na verdade, muitos juremeiros evitam de chamar ele, porque ele só sabe fazer o mal, que é o mestre andando tirano. Ele só vem para fazer o mal. E ele está dentro do Quimbanda também? Não, dentro da Quimbanda não, ele é um mestre de Jurema, mas ele é mestre só invocado para fazer o mal. E dentro da Quimbanda, quando a pessoa quer fazer o mal, é feito também esse trabalho? Tudo é passado pelo oráculo. O oráculo ele decide se você vai fazer aquele trabalho ou não, né? Porque toda energia que é emanada em cima de uma pessoa, ela é agregada, mas toda energia que é emanada, sem o merecimento, ela tem a placa, ela vai lá, bate no blindado e volta, entendeu? A gente tem que fazer algo por coerência, não por dinheiro. Você tem que ser coerente com aquilo que você faz. É sempre o oráculo que dita as regras, se é ou se não é. Exatamente. E quem responde o oráculo? Cara, existem vários ancestrais que respondem oráculo. As pessoas têm a mania de dizer que quem responde oráculo é o ancestral do consulente. Eu já disse que não é. Porque no médio de Ogum, oráculo de Búzios, quem responde é o Jubilá. Ou alguns orixás que caem ali naquela caída e vão responder. É o orixá do consulente? Não é. Pode ser, pode não ser. É igual o oráculo de Quimbanda. Quem vai responder ao seu Exu não é o seu Exu. Quem vai responder é o que você traz. Eles vão trazer respostas precisas. Mas o seu ancestral, ele é evocado, ele pode se manifestar naquele oráculo? Pode. Eu vou perguntar, o oráculo pertencente à coroa da cabeça de fulano de tal, o oráculo que é ordenado pelos caminhos daquela pessoa, que toma conta dela, que faz aquela pessoa andar na vida, o ancestral faz aquela pessoa regressar à vida. Que toma conta dos caminhos dessa pessoa, quem é o ancestral? Aquele ancestral, através de rezas, ele vai se manifestar ou não, porque ele não é obrigado. Vou dizer, caralho, desce daí, vem logo falar aqui comigo. Ele vai, entendeu? Então, o ancestral ele vai se manifestar ou não. Tá? Mas o que acontece dentro do oráculo, que determina as limpezas para você tomar ou não, é o ancestral da casa, que eu estou evocando para vir. Tá? É o ancestral da casa que vai vir falar, pô, essa pessoa está com problema nisso, o problema dela tá no dinheiro, o problema dela está no relacionamento, o problema dela está na cabeça dela, o problema dela está no joelho dela, no calcanhar. Não importa, não é o seu ancestral. Tá? O oráculo é meu, ele foi consagrado ao meu ancestral. Como é que o senhor vai se deitar lá e dizer assim, oi gata, fala comigo? É agora. Não tem como, entendeu? Ele vai se manifestar no jogo. Ele vai falar ou não, porque o ancestral também não é obrigado a falar no jogo de ninguém. Quando as pessoas falam, o seu ancestral, isso é ruim, isso é pra te cativar, você diz assim, eu tenho que fazer essa porra mesmo, que ele mandou. Porque o ancestral está dizendo, não é, isso não existe. Ele pode vir ou não se manifestar. Tá? A sua pombogira, ela pode ou não vir no meu jogo. O seu Gil pode ou não vir nas quedas do jogo. Tá? Porque nenhum ancestral é obrigado, não tem nada que obrigue ele a dizer assim, não, Exu, caia aqui, porra, como? Caia, não é obrigado. Dentro de um trabalho, o Exu, o jogo, o respondente do jogo, fala que o trabalho não é para ser realizado e por nenhum motivo vocês vão fazer o trabalho de alguma maneira. Esse trabalho não dá resultado. Como corrigir isso? Ou não se corrige? Se você faz um trabalho que não é regular para o jogo, que o jogo não afirma que será positivo, você tem que ser coerente dentro do dinheiro da pessoa. E aí acabou. E acabou. Ó, o trabalho não deu resultado, você tenta fazer um reforço, não deu resultado, tirar o material que vai se terminar. Mas se você está tendo demorado, que não vai dar certo, você está sendo coerente, você quer a grana do cara. O oráculo te cobra, chega nesse ponto. O oráculo não vai me cobrar, mas o meu ancestral vai. O meu ancestral ele vai me cobrar, porque eu vou estar sendo uma pessoa
que estou agindo com a falta da verdade, né? E se a gente quer a verdade, a gente tem que agir com a coerência. Se eu estou vendo que aquele trabalho não vai surtir efeito, para mim esse trabalho aqui não vai funcionar, mas se a pessoa for insistente, procure fulano de tal, quem sabe lá vai dar certo. Procura outra pessoa, quem sabe lá vai dar certo. Mas tudo tem que ser confirmado pelo horário, se vai dar certo, se vai ser bom, porque cliente é perrengue. Fica no Agora 3 horas da manhã, mas cadê a porra? Já vai cair amanhã. Fica calmo. Amanhã tá aí no baú, fica calmo. E já aconteceu, meu amigo, de no decorrer do trabalho, a pessoa contratou o trabalho, você fez, a pessoa desiste. Falei, olha, eu não quero mais, não me dê meu dinheiro, eu desfaço. Não, nunca teve isso de acontecer da pessoa falar isso, mas já teve da pessoa ficar me mandando mensagem todos os dias, 3 horas da manhã. No momento ainda o fulano não me chamou, eu falei, caramba, eu já expliquei como é que funciona, principalmente a amarração, né? A amarração é um bicho louco, eu ensino para as pessoas como é que se A amarração é uma energia que é dividida, é um pau que vai em Chico e um pau que vai em Francisco. Ela vai doer tanto em um quanto no outro. Então eu ensino nesse coisa. Olha, tenta ser a parte mais forte, tenta ser a pessoa mais durona dessa situação, porque a amarração, a espiritualidade não quer saber se você pagou para ela ir atrás de fulano, ela vai atrás de você também, entendeu? Ela é uma faca que ela tem 2 lados que vão cortar, ela vai cortar você e vai cortar ele. Então entenda que a amarração, você precisa ser forte, precisa parar as interrogações, precisa parar o que é isso ou aquilo, você precisa compreender que a amarração é uma rodovia que tem conduta, ela vai e vem. Então, se você quer fazer e você não quer jogar o seu dinheiro fora, confia naquilo que eu te falei, no que o oráculo diz, que vai dar certo, que vai funcionar. Não mete o broco e fica louca não, porque você fica louca, tá? Eu sei como é que funciona isso. Eu sei como é que a amarração funciona. Eu me auto-amarrei, que estava elogiando um amor que não era para ser meu. Então eu sei como é que funciona. A gente fica doidão, fica 13, né? Então o que acontece? Tenta focar ali, tenta esquecer o que aconteceu, deixa o ancestral trabalhar, porque se você ficar perturbado, você atrasa o processo do trabalho. E aí falando dessa questão de atrasar, né? Eu sou um consulente X, conheci a vendedora de Calemusa e contratei para fazer um trabalho X que uma situação na minha vida. Existe um tempo médio para dizer assim, o resultado de um trabalho que tal coisa leva tanto tempo, ou como é que o cliente vai saber que aquele trabalho não teve resultado, foi perdido? Eu jogo para saber se o trabalho está positivo ou negativo. Não existe tempo estimado para que o trabalho funcione. Não existe porque eu não sou ancestral, eu ainda sou ser humano. No dia que eu for ancestral, eu estou cão. Você colocou minha farofa, eu saio doida. Entendeu? Mas eu ainda sou ser humano, né? Mas a gente tem que estimar o tempo do ancestral. O ancestral é quem dita as regras. Quando vai acontecer, quando que vai funcionar. E trabalho que eu faço, que a pessoa está tranquila, 5 dias aconteceu, 3 dias aconteceu. Né? Ou com 3 meses, 4, 5, 6, não importa, ela está de boa, ela está esperando uma vez. Estou aqui aguardando de boa, sempre tem pessoas tranquilas. Quando a pessoa ela começa a me cobrar, ela vai dizer, falar, eu olhei no meu Facebook, ele não curtiu, no meu Instagram, ele não curtiu, ele não me mandou nada, ele visualizou minha resposta, mas eu estou tranquila. Mentira, eu não estou tranquila, está se enganando e tentando me enganar. Mas como eu sou macaca velha que pro Divaldo Gás, ela não sabe. Não ficar cobrando 3 horas da manhã, momento, caralho, aí acorda. O cara não me ligou, não importa. E isso influencia muito a ansiedade da pessoa dentro do trabalho, isso atrapalha. Estraga. O prazo se prolonga, porque o que gera o trabalho, o que gera a perfeição do trabalho é a confiança. Porque se eu não confio, o que eu vou cultuar? Algo que eu não confio. Tem que gerar uma confiança, né? Tipo, eu te vendi algo. Eu vou te vender se eu não confio em você. Não sei se você vai conseguir pagar as parcelas, mas eu te vendi. E você tem honrado a confiança que eu depositei em você.
Então eu sei que você eu posso confiar. Então é uma pessoa digna que eu trabalho para ela, porque eu sei que ela vai me pagar no final do mês. Então é uma questão de confiança. Você sabe que você não está lidando com a estrela natária. Você está lidando com uma pessoa que sabe o que está fazendo. Se uma ancestral falou, pode fazer agora da macumba, vai dar certo, confia. Mas quando você entrou no avião, você vai chegar na Coreia, daqui a pouco, entendeu? E aí, outra situação também, não falando do trabalho de ninguém, mas a gente sabe que tem muita gente que brinca com espiritualidade e pode que não leva a sério, que tem charlatão, tem gente que usa mesmo de má fé para poder lesar o próximo. A pessoa buscou um trabalho, não teve resultado por parte do sacerdote, o sacerdote não presta assistência, não faz ali uma consulta para ver a positividade daquele trabalho, não dá uma resposta na situação. Como que o cliente deve agir diante disso? Não é assim, se ele fez, vamos lá dizer assim, se o cliente fez um trabalho e ele não recebeu nada sobre aquele trabalho, ele não recebeu nada, então aquele sacerdote é um estelionatário, ele tem que ser denunciado para ele devolver o valor da pessoa. Mas se o sacerdote fez e tem que seguir o padrão, que ele não te deu prazo, você tem que seguir o padrão que ele não te deu prazo, certo? Mas se ele não fez o trabalho, ele tem que devolver o seu valor. Vai lá, devolve o que a pessoa te pagou. É isso que tem que acontecer. Mas se você, por isso que eu faço questão, quando a pessoa que faz trabalho comigo, não vem na minha casa, vem fazer. Você não quer pedir com a sua boca, você não quer falar com o ancestral do que você quer, do que você deseja, a pessoa vai na minha casa fazer o trabalho. A não ser pessoas que não moram dentro do Brasil, aí sim é nos Estados Unidos. Mesmo assim eu procuro botar o meu tripézinho lá, faço um ao vivo, pede aí, mentaliza que o boy é teu, que a magia acabou, e acabou. Eu faço magia que aqui no Brasil vai bater em Portugal. Eu tirei pessoas do hospital. A magia vai feita aqui, vai bater em Portugal, e tira a pessoa do hospital. Entendeu? Então, isso é coerência no trabalho. É a transparência. É a transparência. Vamos falar. Mameto, fala um pouquinho pra gente quem são os maiorais, onde eles atuam, se a senhora puder, lógico. O que seria um maioral dentro da Quimbanda? Ó, existem maiorais em diversas culturas de Quimbanda, tá? A Quimbanda Malê, por exemplo, o maioral da Quimbanda Malê é Astarote, né? Que é o rei das 7 encruzilhadas, Asmodeus e Beuzebu. Esses são os maiorais da Quimbanda Malê. Eu digo isso porque eu fui iniciado dentro da Quimbanda Malê. Voltando à nossa Quimbanda, o maioral da minha casa, da nossa tradição, é Beuzebu. A gente tem o quê? Vigas e colunas, né? A gente faz uma construção, a gente tem que fazer uma construção forte, para que não venha o lobo mau e assopre e a casa caia, né? Então a gente tem que ter vigas, a gente tem vigas, a gente tem colunas, a gente tem uma viga que é o centro de tudo, e a gente tem as colunas, certo? O maioral da minha casa chama-se Beuzebu, Exu Beuzebu, tá? Ele é o Exu Beuzebu, que é o maioral da minha casa. Depois do Exu Beuzebu, nós temos Exu Lúcifer. Depois do Exu Lúcifer, nós temos Exu Rei da Maluca, que é o rei do cemitério, conhecido como Exu Omuru. Então, quem são os maiorais dentro da nossa rama de Quimbanda, da nossa família? O primeiro centro da minha casa é que a coluna é feita por Exu Beuzebu, comuns conhecido como Exu Mó. Exu Beuzebu é a coluna da minha casa, ele é a viga, ele é o centro da construção, ele é aquele ponto maior da construção. Tá? As colunas que se dividem em várias partes, né? As colunas da minha casa ficam com tranca-ruas, Zé Pilintra e Maria Padilha. Essas são os colunas da minha casa. Mas se você falar da tradição, Beuzebu, Lúcifer e Rei da Maluca. Essas são a trindade maioral
outros Exus respondem para um desses 3 maiorais, é isso? Cada casa ele tem o seu maioral. Cada família responde pelaquela energia central. A energia central da minha casa é Exu, Beuzebu. E ele distribui a concentração de energia aos demais. Vamos dizer, você tem um poste de energia, tem aquele poste, e ele vai colocar para a minha casa, a casa do Natan e a casa da Natália, se dizer Natália. Aí ele vai mandar para essas 3 casas, né, que são as colunas. Então a gente está dividindo aquela energia ela está emanando. É aquele poste que está distribuindo aquela energia, certo? Ele é a centralização daquela energia. Tá? Então ele está explodindo aquela força para aquelas colunas, né, continuarem de pé, continuarem com força, continuarem iluminando aquele caminho. Isso é a centralidade do maioral. Entendi. Acho que agora vamos partir para as polêmicas, né? Conversar um pouquinho sobre as opiniões. Semana boa. Deixar o Natan gosta, vou deixar o Natan começar. O peso é sempre do Natan, a senhora viu, né? Não, é aquele que gosta de bater em Chico e Francisco da mesma Junto. Tem que ser os dois juntos. Não pode. Lamento, assim, eu acho que já está, a gente ampliou um pouco a senhora falou da banalidade do culto, como está sendo exposto, como se tornou um comércio. Mas o que a senhora acha, na sua visão particular, como funciona isso dentro da sua casa, daqueles clientes que chegam na casa, o cliente tem uma condição abastada, tem uma condição bacana financeiramente falando, não tem uma vivência de culto, mas tem o intuito de comprar ali um título. Então eu quero chegar, tem uma condição bacana, eu vou chegar para o senhor e eu quero me iniciar como Tata, não quero me iniciar como Mona. Porque a gente sabe que infelizmente aí fora existe isso, existem casas que oferecem esse tipo de trabalho. E como que funciona isso na casa da senhora? Não funciona. Não Simples e direto. Eu não posso vender aquilo que não está ao alcance dele. Né? Eu dou um tata para ele e meu nome é jogado no lixo, junto com ele. Né? Porque para fazer a merda, eu estou magicamente na merda dele. Aí fudeu, todo mundo vai navegar no mar, Titanic perdeu. Salvou-se nem Leonardo DiCaprio, nem Roupa. Ferrou. Eu estou jogando com fogo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Os cultos de Kimbanda, e estou dizendo, se eu estiver errado, a senhora me corrige, diz que não cultua Jesus, não cultua Deus. E por que cultuam o diabo? E assim, não é que na verdade o diabo, cultuamos algo que nos dá o livre-arbítrio de uma certa forma, porque as tradições de cristianismo, seja igreja católica ou cristã, elas dizem que a gente tem livre-arbítrio, mas você não tem livre-arbítrio. Porque todos nós que não fazemos parte da mesma cultura, já estamos lançados no fogo do inferno. Eu já estou queimado, já queimei 1000 vezes. Já estou bastante castanhada. Então, como é que aí existe o livre-arbítrio? Não existe. Então, a Kimbanda, ela te dá o livre-arbítrio. Se não dá na casa de fulano, mas na minha dá. Porque na minha casa eu não trato as pessoas como submissos, pessoas que precisem de mim. Eu faço elas capazes de precisar delas, unicamente delas e dos ancestrais delas. A gente precisa confiar na gente, no nosso potencial e no nosso poder, na nossa força. Então a gente precisa de quem? Da gente. Toda noite eu faço meditação e eu ouço a mesma palavra. Você não precisa de ninguém, você precisa de você. Eu preciso de mim o tempo todo. Porque ninguém é capaz de trazer os números da Mega Sena para eu ganhar. Se eu não acertar, ninguém vai ganhar por mim. Se ganhar, o cara vai meter o pé e vai me dar o valor. Então eu que tenho que acertar aqueles números por mim. Então, tudo depende só, unicamente, exclusivamente de você. Espiritualidade, vida, material, emocional. Tudo, só depende de você, tudo. Você nunca pode deixar o seu nas mãos dos outros. É isso que eu explico para os meus filhos.
você tem que ser dono da sua vida, da sua caminhada. Eu te dou um norte, eu te dou um caminho, mas você que tem que trilhar aquele caminho. Você que tem que fazer valer aquele caminho. Nós temos ferramentas hoje que nos dá a possibilidade de alcançar grandes metas na nossa vida. Temos aí a internet que pode nos dar grandes metas na nossa vida. Tá? A espiritualidade era para ser vendida, é para ser comercializada, ela é para ser doada, ou como será? A espiritualidade, se você for na igreja universal, vamos dizer, numa igreja qualquer, o bispo está lá pedindo o seu 13º, pedindo, se você quer o Espírito Santo, então vamos ver quanto que você vai dar. O cara quer o Espírito Santo, o cara quer rebolar lá e quer receber o Espírito Santo. Então o cara vai dar, ele vai dar, então alguém está dando alguma coisa. Porque eu que sou sacerdotisa de cultos afro-brasileiro, não posso receber nada por isso. Qual o meu diferencial dele? Eu também curo, eu também levanto, eu também abençoo. Trago a prosperidade, não em forma de dinheiro, porque prosperidade para mim nunca foi dinheiro, tá? Prosperidade para mim é o estado em que você se encontra. Se você tem grana e está infeliz, então você não tem nada. Você é uma casca velha triste e abandonada. Só isso. Só tem um dinheiro velho que você acha que pode comprar tudo, menos a sua felicidade, então você não tem nada. Então, eu ensino os meus filhos no método deles não ser dependentes de mim, mas sim deles. Exatamente. Vamos falar de outro tema também polêmico, que é a sacralização animal dentro da quimbanda. Porque assim, quando a gente fala de quimbanda, o povo acha que assim, dentro do que eu convivo e do que eu vejo. A gente sabe que infelizmente ou felizmente hoje em dia na Umbanda não se tem mais um culto tão puro como lá atrás ou cristianizado. Então existe sacralização também dentro da Umbanda. Se a gente fala que não existe, a gente está sendo hipócrita dentro da realidade. Certo ou errado existe. E a gente sabe que a quimbanda vai ali pro frango, pro galo, pro bode, pra galinha, e vai ser muito bode mancado. E dentro da quimbanda a gente sabe que existem outros tipos de sacralização. E eu já ouvi falar do povo mais mente fechada que a quimbanda vai matar um cachorro, vai matar um gato, vai matar... Então assim, fala pra gente um pouquinho da sacralização dentro da quimbanda e da visão que se tem do culto, de por que outros animais, dentro do que a senhora puder trazer, sem abrir fundamento, do que é cabível e do que não é. Vamos lá. A gente, pelo menos eu sou carnívora, né? Você é carnívoro? Para aquele animal chegar até a sua mesa, alguém precisou matar ele, né? Mas aí a matança dele foi em vão. A nossa matança dentro dos cultos, da nossa oferta, a oferta a Exu, tem um porquê, tem um fundamento. O ato de você ofertar Exu é uma troca, é uma vida, uma energia, uma força pela outra força. Cada um bicho tem a sua característica, não é só apenas um sangue colorido, vermelho que está caindo. Há uma troca, há uma energia que está sendo doada em prol da sua energia. O ato de curar através dos cultos é o ato de se trocar, de se doar. Embora levantar esse tema, eu abordo outro. A gente tem um culto lá em casa chamado culto avulde, culto aos mortos. Morto mesmo, morrido. A gente faz esse culto lá da troca. Já teve pessoas que passou lá por casa com doenças, como pedra na vesícula. A gente fez ritual para vumbi, onde a pessoa não conseguia comer, não conseguia beber, que tudo doía, ou vomitava. Então, nesse ritual para vumbi, a pessoa não tem mais isso. Ela só não tem um diagnóstico médico comprovando que ela está fora disso. Mas ela não sente mais as dores que ela sentia. E agora está marcado para ela ir ao médico, para o médico comprovar que ela já não tem mais a pedra na vesícula. A gente tem um caso de câncer de um membro nosso da família. Câncer na medula óssea, onde já não existe mais esse câncer, tudo tratado através de vumbi, então uma troca. Vumbi que é algo através daquela doença. Então, para ele levar aquela doença, a gente tem que doar a alma. É uma vida por outra vida. Então, não é em vão. Aquilo tudo é um sacrifício. Tudo na nossa vida tem que ser um sacrifício. Você se sacrifica em prol de algo. Eu tenho um iPhone 15, vamos dizer, na loja. O que eu faço para ter o iPhone 15?
sacrificar, fazer mais de 10 mil amarrações para comprar meu iPhone 15, caramba. Era um sacrifício. Eu tive que me matar e trabalhar para conseguir aquele iPhone 15 Pro Max, né? Porque não pode ser o Pro, tem que ser o Max. Então, tudo é um sacrifício, a gente tem que se doar. Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta, mudando um pouquinho de tema. Um sacerdote, ele comete, é um ser humano, né? Comete erros, acertos. Um sacerdote que peca com um filho iniciado, na sua opinião, como ele deveria ser tratado? Um sacerdote que sabe aonde errou com o filho e não vem se justificar o seu erro, ele é um egoísta, um egocêntrico e não deveria ser sacerdote. Porque automaticamente, quando a gente senta, e é como eu falo, aquele laço de amizade que você cria com o seu filho, você não vai impor o respeito para ele, você vai tratá-lo ele de forma com que ele mereça, para que aquele respeito seja estabelecido. Eu gostaria de ser tratado igual essa caneca, um gole de caixa, acabou, hein? Um cachaçinho, tomar, ficar feliz. E é isso, o que acontece? Tô podendo tomar aqui no banho, traz pra convidar. Aí o que acontece? Você é tratado da forma com que você gostaria de ser tratado, você trata o próximo. Você não vai exigir que a pessoa te trate conforme você queira, impondo. Tudo que é imposto é por medo. Eu não quero que alguém me respeite por medo, eu quero que ele me respeite porque ele gosta de mim, porque ele me deu um afeto, um carinho, uma consideração, e a gente se gosta, e a gente vai se discordar, claro. Ele vai falar, momento, não é assim, pô, que funciona, não é assim. Caramba, não é assim que funciona, e a gente vai ver onde é que a gente errou, onde é que a gente acertou, e a gente vai tentar corrigir aquele erro que a gente cometeu um com o outro, e vai se desculpar, porque nós somos seres humanos, nós vamos errar, nós vamos concluir o acerto. Então, isso é um laço, onde a gente vai criar isso. Mas o sacerdote que ele é, ele não admite, ele é um cara que nem deveria ser sacerdote. Ou ele é um Mr. Bean, não sabe o que ele é. Mr. Bean é ótimo. Bom, Leito, e aí dentro dessa mesma ideia, mais partindo do outro princípio, iniciava um neófito que foi desleal à sua família de Quimbanda. A gente não está falando de erro, tá? A gente está falando de falta de caráter, aquele que foi desleal, que traiu a sua família de Quimbanda, seja pelo motivo que a senhora achar pertinente. Como que é a tratativa com esse neófito, esse iniciado? Ele é desvinculado da minha família. Ele é desvinculado, ele vai embora com Deus, Roberta Miranda, e já foi. Já acabou, é a família, né? E aí eu vou inverter a pergunta para a senhora dentro da mesma rama. Um iniciado, por exemplo, de um filho seu, a senhora iniciou um tata, ele tem casa aberta, ele tem um propósito, foi desleal a ele. E aí ele procura a senhora, pedindo a sua ajuda. Como é que fica? Se ele for desleal a você, ele não vai ser leal a ninguém. Então, se ele não consegue ser leal a você, deixa que ele segue em paz e se livrou de uma semente ruim. Porque no cesto que tem uma laranja, ela pode dominar o resto. Então, como é que ela vai embora? É melhor a gente se livrar do jogo e permanecer com o nosso serviço. Outra pergunta, agora vamos falar de coisa boa, né? Já aconteceu que ele presta, vamos falar de coisa boa. A senhora tem, amigo, hoje, referências dentro da Quimbanda que a senhora fala, porra, tal pessoa é o cara, tal pessoa é a mulher, arrasa, sabe o que faz. Eu tenho como referência hoje na Quimbanda, eu tenho meu irmão em Quimbanda Campinas, que é um cara coerente, né? É um cara que a gente senta para conversar, a gente troca uma ideia, a gente se discorda, porque a gente é irmão, a gente vai discordar, a gente vai brigar, a gente vai bater no peito pelo aquilo que a gente gosta, que a gente acredita. Tem o meu Tata de Paulo, que é um cara que é coerente, nossa, é um cara que, porra, é um cara, é sábio, inteligente, entrega aquilo que promete, o fundamento dele é top, surreal, não tem o que falar. E tem também um outro irmão meu que chama Tata Palino, que é sensacional, é um Tata também coerente, um Tata muito bom. Porque eu sei que automaticamente as pessoas que já jogaram com ele também já jogaram comigo. Então eu sei que ele é um cara coerente, que ele é um cara correto naquilo que ele faz. Então essas três referências para mim são de grande bagagem, são pessoas que eu conheço, que
também é um ganga que tem fundamentos, mais fundamentos que eu, mas é um cara que é surreal na palavra dele que ele fala, né? Meu irmão que manda Campinas também é super bom o que ele faz, é um cara coerente, que age com a verdade, os critérios de tudo na vida da pessoa, não tem que ter palavra, não tem que ter palavra, honestidade. O cara não sempre no perigo, ele tem que sempre estar no perigo e fazer o trabalho certo, entendeu? E o meu padrinho, que é sinônimo de respeito, e eu vou falar para você porque eu falo do meu padrinho, saindo da quimbanda, pedindo perdão para ele, falar um pouco. O meu padrinho não é de Umbanda, ele é do culto chamado Anquíssima Uramiaia, Palmaim Brasil. Tá? A gente conhece no Brasil como Palmaim, mas é um cara surreal, cara. É um cara que aquilo que ele fala que ele vai fazer, ele faz. É um cara que te dá um fundamento que levanta a tua vida. É um cara que te dá um fundamento que resolve seus problemas. É um cara que te dá um fundamento que funciona, porque é difícil você ter hoje um fundamento que funciona. Muitos têm beleza, muitos têm vaidade, mas algo que funciona precisa ser lindo, ele precisa funcionar. E ele me entregou algo que funciona. Ele entregou para nós algo que funciona. Eu tenho fundamentos na minha casa de Palmaim que vale mais do que uma Lamborghini, do que uma BMW. Eu não trocaria por nada nessa vida, porque são fundamentos que realmente funcionam, fundamentos que trazem alegria e consertam o ser humano. Porque o fundamento, além de tudo ancestral, ele tem que consertar o ser humano, o seu caráter, a sua forma de ver a vida, a sua forma de agir com as pessoas, a sua forma de coerência, de honestidade. O fundamento, ele traz isso para a sua vida. Se você tem um fundamento, e é considerado um fundamento bom, que ele não te ajudou, pega esse fundamento e joga da descarga, que ele não está servindo. Porque o fundamento, ele precisa te corrigir, te consertar, porque ali mora um ancestral. É uma construção de um ancestral. O fundamento, ele não é só uma panela com alguns fetiches, não. O fundamento, ele é um micromundo que vale muito a pena ser louvado, rezado, consagrado e tudo. Eu agradeço imensamente ao meu padrinho por tudo que ele fez e faz por mim até hoje. É um fundamento top. Aonde ex-sacerdote meu falou para ele que não valia a pena apostar em mim. Eu nunca dei um defeito para ele. 2 anos de convivência, eu nunca dei um defeito, um problema para ele. Nunca levei um cliente que dissesse, eu levei um golpe da sua filha. Levei algo que ela fez que ela prometeu e não cumpriu. Nunca, nunca. Sabe por quê? Eu provo para as pessoas que ao meu respeito elas estão erradas, eu estou certa. Que a minha boca, não fala pra gente, a gente quer isso. As pessoas hoje elas se iludem muito no volume, né? Volume de quantidade de seguidores, do que a pessoa escreve. Hoje a IA escreve. Eu só falar um negócio, a IA, falei, ela vai escrever por mim. Hoje nós temos a internet a nosso favor. Então tem muitas pessoas que compram apostila, tem muitas pessoas que pedem curso, pessoas que se afastaram dos seus antigos sacerdotes, mas volta e meia pagam para eles pelas costas, para eles dar coisas sobre magia, sobre fundamento. Então vocês precisam ficar alerta, tá? Porque terreiro não é só ler livro não, terreiro é convivência, pés no chão, é você colocar a mão na massa, saber que aquilo funciona. Funciona ou não funciona? Você que é meu filho, funciona ou não funciona? Entendeu? As coisas têm que funcionar, as coisas têm que reagir, as coisas têm que dar certo. Então não é você comprar uma apostila, um curso. Eu não sou nada contra quem tem seu curso, sua apostila, mas o que funciona é uma massa, é pés no chão, você aprender, colocar a mão. Mas tem muitos sacerdotes que tem milhões de seguidores, mas o que ele tem? Tem vivência inteira. Ele sabe como é que funciona aqui em banda? Se ele sabe como é que funciona aqui em banda, eu convido o Exu dele para tomar meia hora de pima com eu. Meia hora no meu terreiro, meia hora ele com um pé na brasa, tomar um alto espírito. Vamos lá tomar um litro de absinto, ver quem pode mais, quem bebe menos, chora mais. É isso aí. Era isso que eu tava caçando, eu tava vendo ali, mas eu tava rebolando para um lado para o outro e nada de soltar. Não, mas ela falou. É isso aí. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Espero que essa seja a primeira de muitas.
Vamos tocar na ferida de Adão, porque Eva, ninguém sabe como foi que germinou tanta gente no mundo. Mamede, muito obrigado pelo convite de nos aceitar. Muito obrigado pelo convite de aceitar o nosso convite aqui. Vamos lá. Volta, ficou ruim. Ficou um pouco ruim. Peraí. Corta. 3 segundos. Mamede, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco. Foi muito importante. Hoje é o nosso primeiro bate-papo. Eu peço desculpa a vocês pelo mau jeito, mas vamos nos adaptando aí à dinâmica. Por ser o nosso primeiro bate-papo, a gente vai trazer uma pessoa por peso, convidada por muitos podcasts grandes aí. Eu sei que seu tempo é bem complicado, tem muita coisa, muitos clientes, muitos filhos para atender, e a senhora abrir mão de tudo isso para estar aqui conosco, para a gente é uma honra. Muito obrigado, no fundo do meu coração, por tudo. Sigam a Mamede nas redes sociais, a gente vai deixar na descrição aí os canais. A Mamede faz jogo, então chame ela aí nas redes sociais, tá? É algo que a gente confia, então o que a gente confia a gente indica. Isso. Eu que agradeço a confiança, também sigam o meu filho, ele também é tata de Umbanda. Começa seguindo a casa dele, começou, claro, o primeiro destino que ele tem, que é a Umbanda, né? Ele começou com o primeiro destino da vida dele, mas sigam ele, marquem jogo com ele, é feiticeiro, viu? Ele é feiticeiro, nós temos um trabalho top que está dando fruto. Então, chamam aí o Tata, conversa com ele, marca a sua consulta, né? Ele já está germinando suas sementes para virar fruto, né? Nós temos um prometido aqui, né? Para a gente fazer ele virar um bruxo, né? Ele está convidado. Quando toca na minha casa, ele solta a voz dele lá no suave. Tá bem. Mas eu que agradeço. E mais uma vez, obrigado, Mamede. Abrimos, acho que com chave de ouro, né? Uma pessoa que trouxe muito a agregar aí com a gente, trouxe conhecimento, trouxe fundamento, trouxe ensinamento acima de tudo. Sigam todo mundo nas redes sociais. Comentem aí embaixo, né? Se vocês gostaram, se está bacana, pode melhorar. A gente é totalmente aberto à crítica, a gente é muito criticado. E a gente só leva em consideração só uma crítica construtiva. Se não for, a gente vai ignorar. Exatamente. Crítica destrutiva, você leva a sua panela cozinha com sua colher de pau, engula e se mate sozinho. É isso aí, aqui não. Esse é o primeiro por dentro da capa. Muito obrigado. Mas é polêmico, não vai trazer muito feijão com angu para vocês comerem. Receba essa manga. Aqui não vai estar com vacinal.